Feche os seus olhinhos. Vamos falar com o Senhor antes da gente começar, para que o nosso coração seja terra fértil nessa noite para a palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te adorar, Senhor, com a nossa reverência, ouvir a Tua palavra. Nós queremos te adorar, Senhor, mostrando o nosso coração sensível à voz do Teu Espírito Santo. Nós queremos te adorar, Senhor, em reverência à Tua presença neste lugar. Declarar que o Senhor é santo, meu Pai, e que nós estamos aqui porque nós queremos dizer de todo o nosso coração que nós dependemos do Senhor, Pai. Que a cada dia o Senhor tem palavra para nos ajudar a fazer uma reflexão de vida, para a gente ser transformado, para que nós possamos ser dignos das Tuas misericórdias, Senhor, e das Tuas bênçãos que não acrescentam dores. Por isso, meu Pai, toma primazia neste lugar, faz a Tua obra gloriosa na vida de cada um de nós, conforme o Teu querer, a Tua vontade e a nossa necessidade espiritual. Vai repreendendo agora, meu Deus amado, querido, todo o espírito do roubo da palavra, toda a inquietação, toda a resistência, toda dureza de coração, porque nós estamos aqui, Senhor, para sermos assim ajustados pela Tua palavra, para sermos consolados pela Tua palavra, para sermos ajudados pela Tua palavra, para sermos libertos pela Tua palavra e, por que não dizer, para sermos salvos pela Tua palavra. Por isso o Senhor tem legalidade neste lugar, meu Pai. O nosso coração agora está sensível à voz do Teu Espírito Santo para falar conosco. Nos ajuda, Pai, para que nessa noite a gente saia daqui transformado mais um pouquinho, porque a cada palavra, a cada vez que a gente vem aqui na casa do Senhor, a gente sabe que é aqui que o Senhor delega a bênção. E a bênção não é só aquisição de coisas, meu Senhor, mas é transformação do homem no seu caráter espiritual. Por isso, Senhor Jesus, toma a primazia, faz a Tua obra gloriosa e nós já te rendemos ação de graça, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar e que vai continuar fazendo quando a gente for voltar para casa. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? À medida que o tempo vai passando, a gente vai usando a voz, a gente vai ficando com a voz feia, cansada. Eu vou pedir para a igreja abrir no livro de Gênesis, capítulo 3, e nós vamos ler do 1 ao 13. Aquele que pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, assim o faça, que também é uma forma de adoração ao Senhor. Amém? Gênesis 3, nós vamos ler do capítulo 1 até o 13. Então, a palavra do Senhor diz assim, tem como título, a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela variação do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, dentre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e me escondi. E Deus disse, e quem te mostrou que estavas nu?
Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, foi a serpente que me enganou e eu comi. Até aqui, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Essa ministração tem como tema hoje, de quem é a culpa? Nós vamos terceirizar a culpa, botar a culpa no outro? Hoje a gente vai falar sobre isso. Aqui fala que o Senhor Deus, ele deu uma ordem para aquele casal e disse, olhe, vocês podem aproveitar o melhor dessa terra, mas tem coisas que vocês não devem fazer. Tem coisa, ele fala aqui, que não deve tocar, nem sequer experimentar. Não quero que você toque naquela árvore ali do centro e também nem se aproxime dela para comer do seu fruto, porque quando isso acontecer, certamente morrerás. E Deus estava querendo dizer aqui, falar de uma morte que é uma morte espiritual. E trazendo isso para a vida da gente, existem situações, condições que Deus não quer que a gente nem chegue perto, nem que a gente olhe, nem que a gente toque, nem que a gente experimente, porque certamente isso é morte espiritual para as nossas vidas. É um cuidado de Deus conosco, meus amados. Ali era um cuidado de Deus com Adão e Eva. Mas aí vem o perturbado. Lá vem a serpente, e a serpente não mentiu. Satanás, ele conhece a Bíblia, e ele vai usar a Bíblia, o que está escrito, para dizer assim, não foi Deus que disse que não era para comer, porque ia saber do bem e do mal? Sim, ele disse, mas se a gente comer, a gente vai morrer. Certamente não morrerás, porque quando você comer, você vai entender do bem e do mal. O Satanás não mentiu. E muitas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas que nós ouvimos coisas que parecem claras, que parecem legais, dentro da legalidade do texto, e a gente embarca naquela situação. E muitas vezes dentro da palavra de Deus. Mas tem situações, queridos, como foi colocado aqui hoje na meditação, que a gente foi feito para adorar ao Senhor, mas tem uma passagem na Bíblia que o Senhor diz assim, o povo me adora apenas com os seus lábios, mas o seu coração não está em mim. E isso é muito importante a gente trazer uma meditação hoje, porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem com um coração sensível à voz do Espírito Santo, porque Deus, ele fala o tempo todo. Deus, ele está nos ajudando, nos orientando o tempo todo. E nós precisamos ter um coração quebrantado. Precisamos sair da zona de conforto. E o Senhor, às vezes, coloca a gente em situações justamente para a gente sair da zona de conforto. Sabe para quê? Para a gente começar a se mexer, entender que Deus quer tirar a gente da mesmice espiritual. Temos que sair dessa mesmice espiritual. E aí, quando eles comem desse fruto, Deus ia ter encontro com Adão e Eva todos os dias no final da tarde. Deus, ele tinha um relacionamento com eles dois, e aquele relacionamento era uma coisa boa, eles batiam papo, provavelmente Deus chegava assim para Adão, Adão, e aí os bichos de hoje botou nome? E aí Eva cuidou das coisas, viu coisas diferentes. Então Deus estava ali naquele momento tendo intimidade com seus filhos, justamente para trazer ele para uma visão, para não ir para a tentação daquela árvore. E o que me chama a atenção, pastor, é que aquela árvore estava bem no meio, chamando bem a atenção. E é assim que o pecado vem, para nos tentar, para nos perturbar e tirar a gente da presença do Senhor. Ele vem com uma coisa bem central, bem bonita, bem chamando a atenção, bem vermelha, bem colorida, bem animada, bem tudo que pode mexer com a nossa carne. E aí quando Deus chega sim, eles sentiram vergonha, cozeram palhas para poder se cobrir, porque literalmente se cumpriu. Os olhos foram abertos e eles começaram a ver o mal. A nudez naquela época não era considerada algo mal, mas hoje a nudez é considerada algo mal, porque ela ofende os olhos e ofende as pessoas, como a nudez hoje é utilizada. O bebê, quando nasce sem roupa, e ninguém vê maldade nisso, mas à medida que o homem amadurece, o ser humano se torna adulto, a nudez se tornou agora algo que a gente precisa esconder.
E Deus chega agora no jardim e não acusa Adão, não acusa Eva. Chega para eles e faz assim: onde estão vocês? Deus não já sabia que eles tinham pecado? Claro. Deus não já sabe que a gente pecou? Claro. Mas Deus está chamando Adão e Eva para um tratamento psicológico. Vamos fazer terapia. Deus faz isso com a gente. Deus nos chama para uma conversa justamente para pegar a gente nas entrelinhas e nos colocar na visão do reconhecimento do erro e assumir as consequências. Aí Deus faz assim, eu vou ler de novo. Tcharam. Ele diz assim, verso 9, Adão, onde você está? Aí Adão disse assim, eu ouvi a sua voz aqui no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e me escondi. Aí Deus começa a terapia com eles dois. E quem foi que disse que vocês estavam nu? Eu não dei essa revelação para vocês? Quem foi que lhe revelou isso? Existem pessoas que usam revelações, jogam na vida da gente, e a gente toma aquilo como uma verdade e depois entra pelo cano. Quem foi que revelou isso para você? Eu não mandei revelar nada. Então vocês comeram do fruto proibido? Aí Adão, alguém contou para Deus. Ninguém conta nada para Deus, queridos. Deus, ele tem os olhos sobre a terra, sobre as nossas vidas. Ele sabe o que a gente pensa antes da gente botar para fora. Antes da gente pensar, o Senhor já sabe o que a gente vai dizer. Antes da gente projetar na nossa mente, antes da gente decidir se vai pelo caminho X ou se vai pelo caminho Y, ou se vai decidir A ou se vai decidir B, o Senhor já sabe. Aí ele pergunta para Adão, quem lhe deu desse fruto para você comer? Aí ele terceiriza a culpa. Ele fez assim, foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu para comer e eu comi. Ele poderia ter dito não? Poderia. Ele poderia ter sido firme e dizer assim, Deus disse, não disse isso, eu não vou comer, você coma sozinha. Mas ele foi junto. Isso, uma sedução, queridos. Deus fala nessa noite, uma sedução puxa outra sedução, é como um abismo puxando um abismo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus, continuando a terapia de grupo, já vai lá. E aí Eva, minha filha, por que você deu fruto para ele? Foi a serpente que me enganou. E aí ele deu a sentença para a serpente. Mas Deus está tratando ali com seres humanos. Deus está tratando conosco como seres humanos. E pergunta para a gente, por que nós estamos terceirizando a culpa quando a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa culpa? Eva não assumiu a culpa, Adão não assumiu a culpa, e eles foram culpados porque eles escolheram. As nossas escolhas, no fim, lá na frente, elas vão ditar que tipo de bênção, que tipo de sentença a gente vai receber depois. Isso é fato, queridos, é inevitável, porque assim, a física diz que toda ação puxa uma... Pelo menos essa parte da física a gente aprendeu, né? Me bote na física hoje para fazer cálculo, que é a negação. Mas toda ação puxa uma reação. A Bíblia diz que tudo que a gente planta, certamente nós colheremos. É a lei da física espiritual. Então, quando a gente escolhe algo, a gente está escolhendo no mundo espiritual, com ou sem consentimento do Senhor. Com o consentimento do Senhor, nós vamos colher os bons frutos. Mas sem o consentimento do Senhor, nós não vamos escolher bênçãos, queridos. E quando a gente entende esse princípio, a gente pensa em caminhar na terra em estado de vigilância. A gente precisa andar em estado de vigilância, porque Adão, ele vacilou. Eva vacilou, porque ela foi engabelada com uma conversinha, botando Deus no meio. Realmente Deus disse, mas ele disse que se você comesse disso aí, ia saber do bem e do mal, embora morresse. Mas você não vai morrer não. Porque Deus queria dizer para Eva que a morte seria espiritual. E morte espiritual, queridos, é um caminho para a morte biológica. Quem está na morte espiritual se desanima, se deprime, não come ou come demais, entope a veia e caminha por um caminho de morte. Abrevia a sua vida na terra. E Deus, ele tem coisas lindas, preciosas para poder a gente viver. Mas ele quer que a gente acorde, porque a gente individualmente, a gente precisa ter um comportamento que atraia.
As promessas de Deus para as nossas vidas. Não é a oração do seu pai, da sua mãe, do pastor, de você mesmo. É o seu comportamento, o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor que vai fazer com que as promessas que Ele tem para cada um de nós cheguem de forma personalizada. Aí Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão era o homem da casa, como diz o pastor Magno, era o alfa da casa, o macho alfa, e foi fraco, porque ele teve medo de assumir a sua responsabilidade e terceirizou a culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu, por isso que eu comi, mas ele poderia, Deus não questionou, ele não questionou Adão não, deixou Adão com aquela resposta fraca, uma resposta fraca, porque às vezes nós damos resposta fraca achando que a gente se saiu do problema. Não é bem assim. Adão deu aquela resposta e Deus disse assim, essa é a sua resposta? Eu sou do seu coração, Adão, essa é a sua resposta? Eu vou para Eva. Foi para Eva. E foi a serpente que me enganou. E Deus depois foi para a serpente. Deus aceitou a resposta de Adão e aceitou a resposta de Eva. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer saber o quanto a gente é verdadeiro com Ele. Ele não insiste. E aí tem escrito ali, ó, a mente renovada traz uma vida transformada. A mente deles estava cativa a esconder a sua mentira e para viver uma grande tempestade lá dentro, porque depois ele ia ficar. Acredito que depois os dois devem ter juntado assim, rapaz, por que você deixou a serpente lhe enganar? Aí ela fez assim, e por que você não me chamou a atenção e aceitou também? Sabe? Fica um jogando para o outro. Isso tem que acabar no meio do povo cristão. Precisa acabar, porque nós precisamos ter um comportamento que seja digno da aprovação do Senhor e não da aprovação dos homens. E quando é da aprovação do Senhor, ninguém pode contestar. Poxa, ela está na posição mesmo do Senhor, ele está na posição mesmo do Senhor. Não tem nem o que reclamar, não tem nem o que reivindicar. A meditação agora é a minha. Adão precisava assumir a culpa dele. Era um relacionamento de um casal, mas pode ser um relacionamento dentro de um casamento, dentro de um namoro, dentro do ambiente de trabalho, dentro da igreja, dentro de um condomínio, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, dentro de um navio, de um passeio, de uma canoa, onde você estiver se relacionando com pessoas, você precisa saber que tem coisas que você faz que é culpa sua. Não foi o outro que me enganou. Mas se você sabia que estava sendo enganado, se você sabia que aquilo não podia, porque foi e fez, a responsabilidade é minha. Eu não posso terceirizar a culpa se, por exemplo, sei lá, Altemar comprou um tipo de tempero que a gente nunca experimentou. Ele leu assim, parece que é bom, mas aí eu fui pela onda dele, peguei a carne toda do mês, temperei toda, quando vier um tempero horroroso. Aí eu ia botar a culpa em quem? Nele. Qual era o meu papel? Vou pegar só um pedacinho de carne, experimentar aqui para ver se realmente esse tempero é bom. Ou então vou fazer assim, experimentar para ver se ele não tem gosto de azedo, de amargo ou de pimenta. E eu posso estragar aquela comida toda porque ele achou que aquele tempero era bom. Eu poderia me sair do problema, mas aí quando eu estraguei toda a comida, eu botei a culpa nele. Eu precisava também fazer o meu papel. E às vezes a gente precisa fazer o nosso papel. Não podemos jogar a culpa no outro naquilo que a gente está vivendo como infeliz. Eva estava vivendo agora um problema de sair do jardim do Éden junto com Adão. E eles agora iam viver um tempo difícil. Parei com dor. Olha, gente, parei com dor. Glória a Deus, porque Deus teve misericórdia, criou a medicina e botou o anestesista para poder nos ajudar. Mas nos Estados Unidos a mulher pare com dor e vai sofrendo ali até a hora de botar o menino para fora. Cesariana nos Estados Unidos é em última hora, quando não tem mais jeito, que a criança está correndo risco de vida. Mas a mulher, ela fica ali sofrendo. Eu não gosto de assistir aqueles programas, não. Quando eu assisti a primeira vez, os americanos tudo branquinho, né? As bochechas ficava em tempo de estourar de vermelho. Eu digo, não vou ver não, que isso é sofrimento. Então, a gente tem que pensar nisso. Eva trouxe para a gente a dor e o homem trabalhar para ganhar do seu sustento. Tinha tudo de graça. Não tinha dor, não tinha sofrimento.
Mas Deus ainda, pela sua misericórdia, com a graça dele sobre as nossas vidas, como foi colocado aqui, para adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor, e independente do que a gente está vivendo, porque tem gente lá fora que está pior do que a gente mesmo, a gente tem que agradecer. A gente precisa agradecer ao Senhor, a gente precisa entender que a graça dele está sobre as nossas vidas, aliviando dores, trazendo reconforto, trazendo cura, trazendo renovo. É a misericórdia de Deus, queridos. É como a gente estivesse num novo Éden, dentro de uma tribulação, sendo santificados a cada dia pela palavra do Senhor, mas as misericórdias dele, como foi louvado aqui, recaindo sobre as nossas vidas para a gente levantar e seguir. Mas a gente tem que passar por esses processos, porque eles agora são os pais da gente, né? Eles são os originais, são os primeiros criados pelo Senhor, e em cima disso nós estamos vivendo consequências por causa do outro. Será que a gente hoje, aqui agora, no momento que a gente erra e não assume a culpa, a gente não vai estar trazendo consequência para as nossas próximas gerações? Responsabilidade nossa. Eva terceirizou, Adão terceirizou e ninguém assumiu a sua culpa. Por quê? Medo de assumir a sua culpa. Vergonha de assumir a sua culpa. Insegurança de assumir a sua culpa. A gente precisa assumir a nossa culpa, porque é muito mais fácil você olha, e tem aqueles que não assumem a culpa e ainda dizem assim, o outro errou, ainda é assim, assim, assado. A gente projeta no outro para poder sair de cena. Foi o que eles fizeram. Adão projetou em Eva para sair de cena da culpa. Eva projetou na serpente para sair da culpa. Mas todo mundo foi culpado. Quer acreditar numa coisa? A única que não errou foi a serpente. Porque ela articulou tudo, todo o planinho dela deu certo. E botou os outros dois na ribanceira, no abismo. O que nós vamos fazer com as nossas vidas dentro dos problemas que nós estamos vivendo? O Senhor Deus está dizendo, onde vocês estão, meus filhos? Vocês estão escondidos nas suas culpas? Está na hora de botar para fora. Apresente para mim, em primeiro lugar, Senhor, eu sou culpado disso, porque eu também contribuí para aquela coisa, para aquela situação, para esse processo, para essa manifestação, para essa condição. Por mais que tenha sido pouco, mas eu só disse uma palavra, a palavra foi, eu também concordo. E aí estragou todo um contexto. O seu concordo reforça o pecado do outro. E todos nós estamos juntos nessa situação. Então Deus quer que hoje a gente faça uma reflexão nas situações difíceis que nós estamos vivendo, que ainda não estão resolvidas. Onde é que eu tenho culpa? Que cada um se apresente diante do Senhor. Eu não posso apresentar a culpa do meu esposo, eu não posso apresentar a culpa dos meus filhos, se eles não estão alinhados com Deus para se apresentarem culpa, mas eu posso apresentar a minha culpa. Senhor, eu falhei como mãe nesse sentido, Senhor, eu falhei como esposa nesse sentido, agora eu estou pegando uma carga aí abençoada, me dá forças, porque eu estou assumindo a minha culpa, me dá forças para poder isso mudar. Me dá forças para poder eu conseguir, através de oração, da mudança do meu comportamento, ajustar isso dentro da minha casa. E foi exatamente isso que aconteceu com a minha vida, com o meu casamento. Amados, quando eu não era crente, eu não era brincadeira, não. Quando eu ficava com raiva, misericórdia. Ninguém ficasse de junto de mim. Mas quando Jesus veio, eu entendi o que era a palavra do Senhor. Foi luta aqui dentro para poder eu ser transformada numa mulher mansa. Eu não vou dizer para vocês que eu sou mansinha, não. Porque na hora que o negócio aperta, eu me projeto. Mas eu peço a Deus sabedoria para poder falar como convém, para poder também as coisas se alinharem. Porque a gente não é para ser tonto, tolo, manipulado. Mas a gente saber se posicionar com amor. Eu antes me posicionava com autoritarismo e eu não conseguia resolver nada, porque eu achava que quando eu chegasse, explodisse, dissesse que tem que ser daquele jeito, porque foi onde o ambiente que eu fui criada foi esse, ambiente de autoritarismo. Mas quando Jesus me fez entender a diferença entre autoridade e autoritarismo, a minha mente foi renovada e a minha vida foi transformada. E hoje, queridos, eu me esforço para assumir as minhas culpas. E às vezes é necessário você assumir a culpa para que reine a paz. Sabia disso?
Jesus assumiu uma culpa para que reinasse paz em nós. E às vezes Jesus pede: vocês não são meus filhinhos, minha imagem e semelhança? Então, certas situações dos seus relacionamentos em família, em relacionamentos conjugais, em relacionamentos fraternais, em relacionamentos afetivos enquanto namorados, ou então de amigos, de colegas de trabalho, se for necessário, assuma. Ou eu falhei. Eu falei essa semana que eu montei um cronograma para as defesas de TCC, ao invés de botar em dezembro, eu botei em novembro. Eu só vi o povo me bombardeando. Novembro, pelo amor de Deus, não pode, não pode. Aí eu fiz assim, mas foi o calendário que eu recebi. Aí um professor disse assim: é dezembro. Eu digo: ô professor. Aí eu comecei a me amansar, né? Mande então o calendário, porque já mandaram tantos calendários que eu já me perdi. Não discuti. Aí depois eu pedi desculpas, apaguei o link para poder preencher a planilha lá. E aí eu disse: realmente, o calendário diz isso, eu vou refazer. Peço desculpas pelo meu equívoco. Será que é tão difícil? Aí eu poderia dizer assim: a culpa é da instituição que mandou um bocado de calendário, que mandou um bocado de coisa e me confundiu. A culpa não é minha, não. Eu vou tirar, mas não tenho culpa, não. Eu não vigiei tantos calendários, eu só olhei um, e esse único o TCC era para defender em novembro. Então, queridos, a gente precisa fazer uma autoanálise, e eu vou dizer uma coisa para vocês: na hora é difícil, dói, que só a graça, mas depois que passa e você vê as coisas se desenvolverem, você vai dizer assim: meu Deus, como foi bom esse sacrifício de assumir a minha culpa e eu colocar diante do homem para ser abençoada diante de Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Meu pastorzinho, vem cá, fica aqui do meu ladinho. Vem cá. Você não precisa vir aqui na sua frente, não. Nesse momento você vai fazer uma reflexão da sua vida e você vai pensar no problema que você está dizendo: a culpa não é minha, a culpa não é minha. E você vai fazer uma reflexão e você vai colocar a mão no seu coração e o pastor vai orar pelas nossas vidas nesse sentido, porque nós precisamos ter força, queridos, para assumir aquilo que a gente também contribuiu para estar dando errado. Alguém começou, a quem começou foi ele. Não importa, quem começou foi ela, foi aquela pessoa, foi aquela condição. Não importa, é hoje você que está ouvindo essa palavra. E Deus quer usar a sua vida para fazer reinar a paz no ambiente que você está diante desse problema. Então, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga ao Senhor onde é que você tem essa culpa e que você vai ter coragem, pela fé, de se manifestar em graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai ser caminho de bênção para o ambiente onde a luta está acontecendo. Que Deus os abençoe. Amém? Antes da oração, eu quero lembrar, nós colocamos nos grupos a respeito do jejum, de hoje para amanhã, da última refeição até meio-dia, de sexta para sábado, da última refeição até o meio-dia, e de sábado para domingo, da última refeição até meio-dia. Qual é o objetivo desse jejum? É orarmos pelo congresso, orarmos pelos levitas, cobrirmos os intercessores de oração, estarmos orando pelos pregadores, estarmos orando pelos convidados, enfim, orarmos pelas pessoas que estarão aqui. Porque convites nós fizemos, vários convites. Eu fiquei ali ontem, até eu e a irmã Lourdes, até tarde. Distribuímos todos que nós levamos. Hoje eu ainda vou dar mais uns para vocês levarem. Não é para guardar na Bíblia. Vai no mercado, leva o folheto. Vai no açougue, leva o folheto. Vai na farmácia, leva o folheto para distribuir para as pessoas. Irmãos, nós precisamos incentivar as pessoas para aceitarem Jesus. Jesus está voltando. Quem estava aqui na quarta-feira ouviu aquela palavra sobre o atalaia. Nós somos atalaias de Deus. Teve até uma irmã que aceitou Jesus nessa ministração, quarta-feira, porque ela entendeu
a necessidade do atalaia, de informar quando a espada vem. E nós somos os atalaias de Deus, e a espada está vindo. E nós temos que avisar para as pessoas: aceitem Jesus, corram para Jesus, porque é Jesus que tem a salvação. Amém? Então, nosso jejum já está de pé. A partir de hoje, nós estaremos jejuando por essas causas. Amém? Pai, que bom, Senhor, que nós temos nos esforçado, nos dedicados para estarmos diante da Tua face. Pai, nós saímos daqui cada vez regozijantes, alegres. Nós saímos felizes, porque o Senhor fala conosco e nós falamos com o Senhor. Pai, nesta hora eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja, meu Pai, transformando a nossa mente, para que nós possamos assumir as nossas posições, assumir as nossas falhas, assumir, Pai, tudo aquilo que nós estamos semeando. Porque, Pai, quem sabe o que semeia não se preocupa com o que vai colher. E nós queremos colher a vida eterna, nós queremos colher a morada com o Senhor. Então, Pai, transforma cada vez mais a nossa mente, Pai, as nossas atitudes, que sejam agradáveis ao Senhor, e que nós possamos assumir as nossas falhas, para não estarmos depositando para outros as nossas falhas, mas que possamos, meu Deus, estarmos nos esforçando para deixar as falhas para lá, porque as falhas fazem parte do passado, e agora nós estamos semeando para colhermos no futuro. E o futuro só ao Senhor pertence, mas o futuro que nós almejamos é morarmos com o Senhor na glória, porque o Senhor Jesus, Ele veio para isso, para ser sacrificado por nossa causa. Então, Pai, nós estamos felizes, porque estamos salvos, mas queremos levar essa felicidade para outras pessoas. Então, nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida transformadas e assumirmos as nossas posições, para que possamos viver em sintonia com o Senhor. Nós oramos e te agradecemos, em nome e pelo amor do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Que bom. E que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, esteja sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que já confessaram ao Senhor Jesus espalhado por toda a superfície da terra. Amém. E que amanhã possamos estar aqui, principalmente os intercessores, mais cedo para estar